Prosseguindo com a explicação do Alter Rebbe sobre a neutralização do mal na forma que ele se encontra aqui embaixo, resgatando a sua origem inicial, na essência divina, de onde ela se desencadeia, essa energia, essa luz, onde lá ela é totalmente boa, e não só que também é boa, mas como nós vimos, a centelha divina que se encontra camuflada e oculta por trás das coisas más e negativas é ainda mais elevada, algo melhor, um bom mais intenso do que o bom convencional, e é tão forte e intenso, por isso chega aqui no mundo depois de processada de uma forma inversa. De qualquer maneira, e como nós falamos, conforme trazido nos livros cabalísticos, que a forma de neutralizar o mal aqui embaixo, adoçar o rigor, a severidade, é se remetendo à fonte original de tudo, onde lá tudo é bom. Prossegue o Alter Rebbe e nos traz aqui uma história talmúdica de alguém que personificava essa atitude, alguém que na sua vida não só que servia de modelo e exemplo, mas se fala que ele vivia imbuído dessa filosofia, não só a nível de ideologia, etc., mas na prática tinha essa consciência e vivenciava isso de fato, sentia e vivenciava isso. וזהו עניין נחום איש גמזו, שהיה אומר גמזו לטובה, conforme trazido no Talmud, especialmente tratado Tanit. Se conta de grande mestre nosso, grande tzadik, que viveu na época talmúdica, quase 2000 anos atrás, Nahum era o nome dele, mas ele era conhecido como Nahum, o homem do também, Ish Gamzu. Por que ele recebeu esse apelido, o homem, ou esse título, o homem do também? O que significa isso? Porque tudo que acontecia com ele, tudo que ocorria na sua vida, tinha uma frase que não saía da sua boca. Isso não era, como nós vamos ver, não era Deus nos livre da boca para fora, mas isso expressava de forma genuína o que ele, não só o que ele acreditava, mas o que ele percebia e o que ele sentia efetivamente. Tudo o que acontecia com ele, mesmo aquilo que parecia uma adversidade, algo negativo, algo mal e ruim, ele sempre dizia como ele reagia. Isso também é para o bem. Gamzu letová, gamzu letová. Isso também é para o bem, isso também é positivo. Se não percebemos o bem de imediato, mas vamos perceber em seguida, e com certeza isso também. E ele dizia isso para qualquer situação, mesmo nos piores momentos ou piores tragédias. Gamzu letová, isso também é para o bem. Então, baseado naquilo que nós, nas explicações que vimos até agora, vamos entender também o significado mais profundo dessa atitude, desse comportamento, desse tzadik, desse homem, Nahum, Ish Gamzu, o homem do também. E de fato os nossos sábios, eles tecem grandes elogios à fé, à atitude, à reação desse Nahum. Né? Ele ficou célebre, Ish Gamzu personificava essa consciência, essa fé, essa consciência de que tudo é para o bem. Mesmo as coisas negativas, isso também é para o bem. Então, mesmo aquelas coisas que aparentemente à primeira vista pareciam contrárias, extremamente negativas, sobre isso também, sem se abalar, sem hesitar, ele afirmava com toda a convicção, com toda a certeza e segurança, isso também é para o bem. Por isso ele ficou de fato conhecido no Talmud, e os nossos sábios mesmos chamaram ele o homem do isso é também, porque isso caracterizava a vida dele, ele personificava essa ideia. Portanto, se os nossos sábios assim o denominaram o homem do também é para o bem, é porque de fato não só ele dizia e falava isso, mas ele de fato sentia e percebia as coisas assim, ele vivenciava isso no seu dia a dia. Porque ele sabia meditar e refletir de forma autêntica e genuína como a fonte do mal também é o bem.
e o mal na sua fonte original, na sua raiz espiritual, também é bem, e pode ser até um bem mais intenso, como nós falamos. Então, Nahum, ele soube interiorizar, internalizar dentro de si esse conceito, através de meditação, através de reflexão. Então, ele se conscientizou plenamente de como, na verdade, na essência, mesmo a fonte, a raiz do mal também é boa. Isso estava firmemente fixo na sua mente, no seu coração, e de forma verdadeira e genuína. O Talmud lá nos traz alguns exemplos e casos, situações na vida do próprio Nahum, onde aconteceu uma coisa negativa, ou depois aconteceu um desastre, ou uma tragédia. E sempre ele dizia, Nahum, ele sempre dizia, isso também é para o bem. E o Talmud, quando descreve esses fatos, nos conta o final da história, onde de fato se percebia e ficou patente, não só para o Nahum, mas para todo mundo, que de fato aquilo também era para o bem, um bem maior. Então, aqui nós vemos algo especial nesse Nahum, que não só que ele tinha essa fé, essa consciência, estava imbuído dessa atitude e afirmava que com certeza isso também é para o bem, etc. Mas ele na prática acabava vendo e constatando que de fato isso era para o bem. E talvez justamente por isso, já que ele afirmava isso com toda certeza e convicção, imbuído de toda a fé e certeza, e ele sentia isso de fato, então ele merecia ver em seguida, ou em pouco tempo, um pouco mais de tempo, como de fato tudo isso conduzia para um bem maior. Então, não somente o Nahum, ele meditou que a fonte e origem do mal também é boa, não somente ele conseguiu se conscientizar disso, ou mesmo sentir isso, não apenas ter fé disso, acreditar, mas também entender e se conscientizar e também até sentir. Mas além de tudo isso, como nós falamos, ele conseguiu constatar na prática também aqui embaixo, no plano terrestre, que aquilo era para o bem. Ele conseguiu ver isso com seus olhos carnais, não só com o intelecto, mas conseguiu perceber isso na prática aqui no nosso mundo, no mundo terrestre. Ele percebeu como aquelas coisas de fato, que à primeira vista pareciam extremamente negativas, eram boas, e não só que também eram boas, mas eram muito boas, extremamente boas, né? Melhor do que tudo. Então se diz, como o Nahum, ele nos explica aqui pelo lado místico espiritual, como o Nahum conseguiu isso, porque ele conseguia remeter e trazer as coisas até a sua origem. Ele não se fixava naquilo que ele estava vendo, seus olhos carnais, ou debaixo do seu nariz, na sua frente, no plano sensorial, mas ele conseguia se desprender, ele conseguia se elevar até o plano espiritual e se fixar naquilo. Na origem, tudo isso é bom. Ou seja, não só que ele conseguiu meditar e reconhecer, absorver mentalmente no seu intelecto a ideia de que a fonte do mal também é boa. Mais do que isso, se diz que essa energia divina, da forma que ela flui aqui no mundo terrestre, da forma que ela está aqui, camuflada, ocultada, condensada, diminuída, acaba dando o mal, o contrário. Né? Mas ele conseguia resgatar e elevar essa mesma energia divina presente nas coisas aqui embaixo, elevando-a, trazendo-a de volta para a sua fonte original, para a sua raiz espiritual, onde de fato na raiz espiritual ela está conectada à essência divina e lá tudo é bom. Se diz que aqui essa explicação mais profunda, né? Nahum Ish Gamzu, não só ele acreditava, e não só ele falava, e não só ele meditava, mas ele conseguia espiritualmente, com forças espirituais, elevar tudo de volta à sua origem, conectando com o bem e com o bem maior. E lá o bem está revelado e explícito. E se fala que ele trazia tudo isso, ou seja, essa energia divina, ele elevava e remetia a ela a fonte original de tudo. Antes, quando é apenas uma energia divina,
sem um formato específico. É uma força, é uma energia, uma força divina para vivificar ou dar existência a algo, mas ainda não especificado se vai ser algo assim, nessa roupagem, ou nessa embalagem, dessa forma ou da outra maneira. Então ele nos diz, quando ele conseguia elevar essa energia divina até a fonte, e naquela fonte ela ainda está sem uma roupagem específica, não algo que precisa se caracterizar como mal, ruim, ou com certas limitações ou especificações, ela ainda está numa forma neutra, podendo tomar corpo ou se revestir dessa forma ou de outra maneira, nessa embalagem ou de outra. ושם היה יכול לעשות השתנות. Então, quando ele consegue se remeter e se conectar até a fonte original de tudo, onde essa energia ainda não tem uma forma específica, aqui, da maneira que ela chegou agora, ela expressa algo mal, algo negativo, talvez algo desastroso, até uma tragédia, mas na sua fonte origem inicial é algo bom, positivo, é divino. Quando ele consegue retornar essa energia, ao resgatá-la, trazê-la de volta até sua fonte original, então isso permite também reprogramá-la, redirecioná-la, dar um outro formato a essa mesma energia, fazendo com que ela torne a descer, mas não a esse plano terrestre, a esse mundo físico, mas não de uma forma negativa, mas sim de uma forma prazível, de uma forma boa e positiva. Então, uma vez que na origem essa energia é uma energia divina, sem ainda rótulos, sem características específicas, sem limitações, então esses grandes tzadikim que conseguiam se elevar até esse nível, por assim dizer, eles conseguiam, entre aspas, também manipular e redirecionar essa energia para que ela retornasse, voltasse a esse mundo, agora de uma forma positiva. E essa era a grandeza do nível espiritual desse Nahum, Ishgamzu, Nahum, o homem do também, isso também é para o bem, não é? Ele estava num nível espiritual tão elevado, a ponto de conseguir elevar a energia divina presente no mal físico presente aqui no mundo material, conseguia levar isso até a sua fonte e raiz original, quando aquilo ainda não estava desprovido de qualquer roupagem, qualquer formato, portanto, isso permitia com que ele desse uma nova roupagem a essa energia, fazendo com que ela descesse ao mundo novamente de uma forma positiva, de maneira um bem palpável, um bem doce aos nossos olhos de carne também, né? Ou seja, esse conceito que o bem está oculto dentro do mal, está por trás ou dentro do mal e dos sofrimentos, mas ele está oculto, está escondido, está quase que reprimido, não é? Sufocado dentro do mal. Por isso nós, criaturas terrestres aqui, não conseguimos perceber a olho nu que por trás dessas coisas ruins existe um bem, porque o bem está escondido, está lá nas profundezas, oculto, etc. E por isso ele se manifesta aqui, essa energia se manifesta como algo negativo e às vezes extremamente negativo, através de sofrimentos, dores, etc., tragédias. Mas tudo isso é por causa da embalagem, é por causa do formato que se deu, ou que tomou essa energia divina durante esse processamento, durante essa condensação, diminuição, por todo o processo que ela passou, conforme já explicamos antes, que essa energia passa até chegar nesse mundo. E essa é a maneira da energia divina descer e chegar ao mundo, que vai sendo processada, diminuída, condensada. Porém, se essa energia volta até a origem, e essa energia original, ela não tem nada de negativo, e não só isso, ela é neutra, ela ainda não tem uma roupagem específica. Existe um outro canal de descenso, existe uma outra linha não convencional de puxar e fazer a energia divina descer até o plano terrestre, por assim dizer, um atalho, sem passar por essa rota de processamento que envolve diminuição, ocultação, condensação da luz divina, mas sim fazer ela descer de uma nova maneira, por uma outra via, de uma forma direta,
como o maná, como nós dissemos, que o maná, mesmo chegando aqui, ele era o alimento refinado, porque ele descia da forma que estava em cima, assim como em cima era algo divino, celestial, espiritual, mesmo chegando aqui, ele conservava essas características, e o mesmo Nahum Ish Gamzu, ele conseguia fazer, reprogramar essa energia divina presente nas coisas negativas, para que isso, voltando à sua origem, depois descesse de volta ao mundo de uma forma distinta, de uma forma oposta, somente boa e positiva.